Vamos lá, pessoal. A gente vai continuar com a aula de produção de sementes aí. Essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre milho. A gente não vai entrar em todos os aspectos do cultivo, mas a gente vai falar principalmente sobre as questões de produção. Então, os cuidados que que são necessários aí quando a gente sai de uma produção para comercialização e passa para um processo de produção de sementes para cultivo, certo? Então, são duas formas diferentes aí que a gente vai ter quando a gente fala de produção de milho aí. A gente vai vendo e vai falando de cada uma delas no decorrer da aula. Quando a gente fala desse cultivo, a gente já começa a imaginar que tem uma importância muito grande, principalmente aqui para a gente. Então, ele não é tão regional assim, mas a gente tem uma exploração muito grande, a gente trabalha com ele de uma forma muito grande aí. Principalmente que a maioria das atividades que a gente compartilha, né? A maioria das atividades que estão próximas aqui da gente acabam dependendo, seja para agricultura, para pecuária e por aí vai. Então a gente vai ter o milho sempre muito ativo aí, como uma cultura realmente típica para o nosso local e que acaba atuando nos processos aí que faz a economia girar. Então quando a gente olha para a semente em si, independente de ser milho, mas qualquer outro grupo de sementes, a gente já deve imaginar que é o ponto principal para o desenvolvimento da agricultura. Então eu tenho uma estrutura compacta, extremamente resistente, que a gente já conheceu na aula de produção de sementes, produção em termos embrionários. Então a gente sabe de todas as funções que a semente acaba realizando aí. Basicamente, através dela, a gente consegue multiplicar grupos de plantas e levar esses grupos de plantas para outras áreas ou para períodos diferentes. Como assim? Através da semente, as plantas que eu tenho aqui hoje, eu posso ter daqui 500 anos, eu posso ter daqui 1000 anos, graças à produção das sementes, graças aos eventos de cultivo de culturas puras e por aí vai. Então a gente consegue sim ter essa expansão a nível temporal de uma forma muito grande, além da expansão a nível de espaço, né? Então, a gente pode ter, a partir do processo de movimentação dessas sementes, do transporte dessas sementes, que os cultivos consigam ser distribuídos aí de uma maneira geográfica bem interessante. Quando a gente pensa em grupos de semente, já dá para imaginar que em termos de valor agregado seria a estrutura que tem o maior valor, né? Principalmente por essas questões genéticas que ela acaba carregando. Quando a gente fala de pesquisa, quando a gente fala de desenvolvimento tecnológico, as sementes estão presentes na agricultura de uma forma gigantesca. Então é muito comum pesquisa avançar dentro da agricultura sendo trabalhado com grupos de sementes, sendo trabalhado com um grupo desses indivíduos aí. E o que é muito bom, né? Então a gente usa um órgão vegetal que é extremamente compacto, que traz diversas vantagens aí, é resistente, garante a futura plântula, então a gente começa a ver que tem uma importância muito grande aí quando a gente fala de sementes, ainda sem falar do milho em si. Mas quando a gente pensa em grupos de sementes aí, que a gente vai realizar um processo de produção, que a gente vai realizar um processo de plantio, e se aqui agora a gente estiver falando da produção de milho, a gente tem que pensar que, da mesma forma que a gente falou para soja, que a gente falou para café, a gente tem que estar focando sempre, ou pelo menos tentando sempre, estar em busca de sementes de alta qualidade, sementes de qualidade genética, sementes de pureza. Então a gente começa a ver que é bom a gente começar a olhar para esses aspectos aí de uma forma um pouquinho mais acentuada. Principalmente porque se a gente trabalha com esses grupos de sementes, as chances que a gente vai ter de formação de lavoura sem falha, populações de plantas adequadas, a uniformidade que a gente já viu que é algo muito marcante em qualquer cultivo, em qualquer monocultura. Se eu tenho uniformidade aí, eu tenho grupos que são tolerantes, são resistentes, a gente vê que as pragas, elas não são um problema tão grande assim. Os eventos de doenças que acabam acontecendo, o acamamento, que, sei lá, tem processo de chuva, vento, que acaba deitando as plantas aí. Então a gente vê que quando a gente trabalha
com semente de qualidade, esses eventos eles acabam sendo não tão significantes aí. E aí a gente tem uma maior aclimatação, né? Então eu consigo ter, após a emergência da plântula aí, eu consigo resistir às alterações climáticas que eu tenho. Então a gente já sabe que o campo ele é repleto de intempéries, de condições ambientais que estão sempre mudando. Então isso vai ser sempre assim. Então o campo nunca vai ser estável, certo? Ele é sempre instável, ele sempre está mudando. Então, se eu tenho alguém que é capaz de se adaptar a essas condições, a essas modificações, o resultado vem com certeza aí em termos de produção. E quem vai te dar isso, basicamente, são sementes de qualidade. Quando a gente está falando de produção realmente do milho aí para esses grupos de sementes, a gente tem que pensar em eventos de escolha de área, né, onde a gente vai plantar esses indivíduos, se eu vou ter, se eu vou trabalhar com grupos coletivos ou não, é só o meu cultivo. Em termos de solo, em termos de área, a gente tem que considerar as questões de fertilidade, se eu tenho presença de plantas daninhas, se isso tem, a gente já tem que ter maneiras de controle, a mesma coisa para pragas. Então, a gente tem que pensar a gente vai agir aqui no momento, que é o cultivo, mas a gente tem que avaliar o que pode acontecer. Então, basicamente, a gente tem que ter uma ideia muito boa das plantas daninhas que são comuns naquela região, que são comuns naquela área. Será que eu vou conseguir eliminar esses grupos? Já ter uma análise prévia do que eu tenho de pragas nesse local. Será que é uma área de encharcamento quando chove? Então, a gente tem que ter essas ideias, a gente tem que ter esses cuidados aí. Se eu estou falando de produção de sementes, eu não estou falando de cultivo para produzir milho para ração, não é isso. Então, eu estou produzindo sementes para serem utilizadas como outras, para dar origem a novos grupos de plantas. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados mais específicos aí. Por exemplo, se a gente for considerar uma área para plantio de sementes que vão dar origem a sementes de plantio novamente, a gente tem que evitar utilizar áreas que já foram plantadas com milho anteriormente, pelo menos aí no mínimo aí 2 anos, principalmente pelas questões de utilização do solo. Então a gente sabe que os primeiros grupos aí eles acabam dominando melhor e aí a gente tem o desgaste, a gente tem processos aí de desertificação, não tão rápido assim, mas a gente tem o desgaste do solo que vai acontecer. A gente tem eventos de correção, ok. Mas se a gente conseguir solos não desgastados aí para esse processo de colheita, para esse processo de plantio, para a produção de sementes, a gente acaba tendo alguns pontos um pouquinho mais facilitados aí para a gente. A gente começa a ver que será que nesse local é tranquila questões de aporte de água? Será que isso vai ser suficiente para esses grupos de plantas? Se é uma área comum de muita presença de vento, se a corrente de ar é muito forte, porque aí pode acontecer o acamamento. A gente começa a tentar avaliar esses aspectos aí. Quando a gente está produzindo aqui para a produção de ração, para vender milho basicamente para ser comercializado e não tem o intuito de produção de sementes, a maioria desses itens que eu falei para vocês, a gente não considera, ou se considera, é de uma forma bem básica, assim. Porque o foco não é produzir semente de qualidade, o foco é produzir muitas sementes. E quando a gente está trabalhando com a produção de sementes para plantio, o nosso foco é qualidade. Então a gente quer sementes com grande qualidade, é isso que a gente está buscando. Por isso que várias das coisas que vocês vão ver aqui, vocês vão pensar, nossa, mas eu nunca vi fazer isso na plantação de milho. Porque a maioria das plantações de milho que vocês viram era para comercialização. Comercialização das sementes, dos grãos para a produção de ração, para a produção alimentícia e por aí vai. E não para eventos de produção de novas sementes geradoras. Então a gente começa a ver que tem algumas características específicas para cada uma das formas que a gente está avaliando a produção aí. Será que eu vou ter, para esses grupos de sementes que eu estou utilizando aqui, uma pureza para esse indivíduo, ou posso pegar qualquer grupo de sementes e iniciar meu processo de produção? Se a gente vai estar utilizando as nossas próprias sementes, aí a gente tem que tentar achar maneiras de ter uma variedade pura. Eu não vou, por exemplo, pegar sementes de uma área de cultivo em que eu vejo e é totalmente irregular.
Então, se eu vejo uma irregularidade, é porque eu não tenho pureza genética ali presente. Então, a gente precisa aí tentar achar uma variedade mais pura para dela sim a gente partir para os eventos de produção de semente. Para que a gente quer essas linhagens puras aí? Para a gente ter um processo de desenvolvimento e um processo de produção de sementes com uma similaridade muito grande, com uma uniformidade muito grande, é isso que a gente quer. Então a gente não vai querer, por exemplo, que vocês, ali no cultivo de vocês, resolvem, não vou mais trabalhar com produção de milho para comercialização e vou começar a comercializar semente para cultivo, certo? Então eu mudei meu foco. Só que a minha área não é tão grande assim e eu tenho vizinhos ao redor que também estão plantando, só que eles estão vendendo para produção de ração. Então, pode ocorrer eventos de cruzamento indesejado. Então, isso vai poder acontecer. Então, isso não é uma coisa muito boa. Isso vai quebrar totalmente a pureza que a gente está tentando buscar. Então, eventos de cruzamento aí, eles acontecem e a gente tende a tentar evitar quando a gente está falando desses eventos de produção. Basicamente, para a gente tentar evitar, a gente vai ter duas formas, que são as mais comuns aí para o milho, que é a questão de alternar o processo da época do plantio, ou fazer os eventos de isolamento físico realmente dos grupos dos indivíduos no processo de plantio. Então, a gente pode ter esses dois eventos aí. Na verdade, o que a gente quer? A gente quer evitar processos de fecundação cruzada. Pelo menos cruzada de variedades diferentes, né? Então, as plantas que eu tenho aqui com as plantas que estão lá no vizinho. Então, a gente quer evitar o cruzamento desses indivíduos, a gente quer que esses cruzamentos aí não ocorram de forma alguma. O primeiro processo que a gente vai ter seria utilizar a diferenciação da época de plantio. Então, basicamente, é eu ter, por exemplo, eu tenho duas áreas e as duas são para produção de sementes para venda. E são variedades diferentes. E as duas são puras, cada uma no seu lote aí. Se elas trocarem material genético, se ocorrer fecundação cruzada, as sementes que vão nascer serão híbridas. Então, elas não carregarão as características puras da primeira geração. Então, isso não vai acontecer. Eu não quero isso. Para isso, das técnicas que a gente tem é utilizar a diferenciação da época de plantio. Basicamente, eu ter aí um intervalo mínimo antes ou depois de 30 dias de uma lavoura para outra. Então, se eu tenho esse intervalo de 30 dias aí, quando ocorrer os eventos de floração, não ocorrerão no mesmo período. Então, eu consigo aí evitar que elas estejam em período fértil, em período de troca gamética aí, na mesma época. E aí eu consigo evitar os meus eventos de fluxogênico. Nesse caso aí, a gente vai evitar totalmente aí a presença de uma linhagem híbrida, que é isso que a gente não está querendo. Ou a gente vai ter o processo aí de isolamento físico. Em termos de isolamento físico, isso é um pouco variável. Por exemplo, a gente tem um espaço que seria padrão de 200, 300 metros de distância aí de uma lavoura da outra. Só que o que acontece? Ela não é 100%. Primeiro que o grão de pólen pode ser levado pela corrente de ar. E a corrente de ar pode chegar a 200, 300 metros, isso tranquilamente. Então, isso pode acontecer. Então, só que uma proporção muito baixa. Então, eu consigo sim ainda manter uma certa pureza, consigo isolar os meus grupos dessa maneira sim, certo? Mas pode acontecer de ocorrer os cruzamentos, isso pode acontecer sim. Mas se eu tenho uma distância padrão e se eu começo a ver os aspectos da minha área, não é uma área com presença de vento, ou raramente tenho corrente de vento nesses locais, então a gente começa a ver que esse isolamento ele pode ser muito eficiente aí também, tão quanto o processo ali do período reprodutivo. Se a gente for pensar lá no pessoal da agricultura familiar, ou a gente que quer iniciar um processo de produção de sementes para cultivo aí, mas
não está trabalhando com semente certificada, a gente está trabalhando com as nossas próprias sementes. Então, se isso acontece, a gente precisa ter controle do que a gente está tendo. Então, basicamente, a gente vai ter 2 gerações aí só de controle. Uma primeira geração, para eu saber realmente o que eu tenho, os grupos que eu estou vendo aqui, e eu deixo esses indivíduos reproduzindo, tentando evitar a fecundação cruzada com outros lotes, para eu ter a minha segunda geração. E essa geração eu vou iniciar o meu processo de uso. Vamos ver realmente se essas sementes elas têm um bom desempenho. A gente começa a ver que a gente vai precisar dessas 2 etapas aí para a gente conseguir ver esses indivíduos funcionarem aí ou não. A gente pode já imaginar que o que excede o que a gente está utilizando para plantio é utilizado sim para venda. Então, eu colhi não sei quantos quilos, porque a gente está iniciando ainda. Então, tive uma colheita não sei de quantos quilos aí, vou realizar o plantio de uma porção disso. E sobrou uma certa quantidade. Então, a comercialização disso é viável dentro dos padrões de lei que a gente tem para sementes aí. A gente vai ter uma aula só de leis de sementes. Mas é possível disso acontecer sim, certo? De você ultrapassar a sua produção para início e você pode comercializar isso daí tranquilamente. Para esse caso, nesse tipo de modelo, a gente começa a ver que o cultivo dos grupos de plantas, dos grupos de sementes que a gente mesmo produz, pode ser uma alternativa para a gente começar os sistemas de produção de sementes. Por exemplo, quando a gente fala de grupos de sementes que são cultivadas localmente, em que a gente tem alguns grupos são mais tradicionais, que não passaram pelo processo de melhoramento, ou variedades crioulas que já são que foram selecionadas em termos de produção, mas sem nenhum tipo de melhoramento envolvido, certo? Então, apenas seleção de cultivares, apenas seleção de sementes, certo? Então, são grupos aí de agricultura familiar, de assentamentos, em que a gente tem essas sementes presentes e que podem sim ser uma ferramenta para iniciar os processos de produção de semente, principalmente porque foram selecionadas a partir de características fenotípicas, né? Então, que é o que a gente muito busca e que está condicionado a uma característica genótipo, do próprio genótipo. Então, isso é algo que não dá para a gente separar. Então, uma coisa bem bacana a gente está atuando aí com esses grupos de sementes. Nesse caso aí, a gente pode ter também os eventos de unidade coletiva e de multiplicação de sementes. Então, a gente já está falando aí de grupos um pouco maiores. Nesse caso, a gente precisa de todo um processo de manipulação, de controle, de acompanhamento. Então, eu vou precisar de um armazém, eu vou precisar de um local, eu vou precisar de maquinário. Então, a gente já começa a ver que eu já vou precisar de alguns insumos, vou precisar de materiais, vou precisar tratar essas sementes, eu vou ter processo de seleção de sementes, eu preciso embalar, eu tenho que me preocupar com armazenamento. Então, a gente já começa a ver que para a unidade coletiva, para a gente ter uma multiplicação de sementes um pouco maior, para a gente trabalhar, por exemplo, com vendas de semente para cultivo e não venda de sementes para... Estou falando ração, mas para qualquer outro evento que eu utilize milho que não seja produção de semente, que não seja para serem plantadas novamente, certo? Então, quando eu falo ração, é qualquer coisa que não seja plantio. Então, a gente vê aí que nesses aspectos de maior produção, a gente vai ter que ter um cuidado um pouquinho maior em termos de estrutura física aí e equipamento. Os equipamentos aí, então a gente já imagina basicamente que a gente vai ter que usar, né? Então a gente vai precisar de trilhadeira, balança, a gente vai ter sacaria, a gente tem que ter os equipamentos para as análises de semente, que a gente vai ver ainda. A gente começa a ver que existem, por exemplo, avaliar teor de umidade, viabilidade de embrião, processos de teste de germinação. A gente começa a ver que a gente vai precisar ter esse tipo de equipamento se a gente quer trabalhar com uma produção aí em grande escala. Então isso já vai ser algo presente para a gente. Aqui a gente tem um resuminho aí de como que seria esses eventos. Então, se a gente vai ter uma unidade coletiva de multiplicação de sementes, a primeira coisa que a gente precisa saber é planejamento dessa produção. Então, eu preciso planejar tudo que eu vou fazer para aí sim eu dar início a essa produção, eu iniciar o meu processo de produção de sementes.
Se eu iniciei o processo, a gente espera que tudo ocorra bem para a gente chegar aos eventos de beneficiamento e armazenamento. Se eu consigo realizar esse processo de beneficiamento e armazenamento, a gente cai para os processos aí de distribuição. E aí, ou vou realizar plantio, ou então eu vou ter uma demanda interna, né? Ou a gente vai estar falando de demanda externa aí, em que a gente vai mandar essas sementes para a agricultura familiar e eles vão utilizar internamente, ou vou simplesmente repassar para venda e por aí vai. Então a gente segue aí esse padrãozinho básico quando a gente está falando das unidades coletivas aí, dessa produção um pouquinho maior. Nos eventos aí de planejamento da produção, a gente tem que pensar que a partir do momento que a gente começou a realizar o processo de produção de grãos aí para plantio, todo aquele evento de alto consumo, a venda para a produção de qualquer outra coisa que não seja mudas, tudo isso já não existe mais. Então a gente vai ter que deixar de realizar, de pensar dessa maneira e começar a ver que se a gente vai comercializar, a gente vai comercializar para a produção de mudas. Então estou levando essas sementes para serem plantadas. Estou produzindo sementes para plantio e não sementes para consumo, certo? Então são aspectos diferentes aí. Então, a partir de agora, a gente vai ter aí os dois eventos de safra que a gente viu lá atrás. Então seria, em um primeiro momento, a gente fala da primeira geração, então seria o primeiro grupo aí de sementes que a gente vai estar trabalhando, e depois a nossa segunda geração, as nossas sementes S2 aí, que são as sementes que vão passar pelo processo de plantio, e aí a gente vê o que está acontecendo, se a gente tem uma linhagem pura ou não, se a gente tem uniformidade, por aí vai. Quando a gente fala aí do nosso processo de plantio em si, a gente tem que pensar que quando a gente está falando de plantio, de chegar lá e levar o indivíduo, a gente tem que fazer uma análise muito grande aí de como serão as necessidades dessas sementes aí. Qual que é a necessidade da minha área aí? Qual que é a quantidade de sementes, qual que é o tipo de semente, qual que é o cultivar que eu vou estar utilizando. Tudo isso vai depender do que você tem de área. Área nem tanto é só questão de tamanho, mas de interações que essa área tem com o ambiente físico do geral. Então, as interações que essa área vai ter com o restante das populações, plantas e animais, e com o próprio ambiente físico. Então, quais as questões climáticas estão envolvidas aí. Depois disso, o que vai determinar também para a gente seria a questão da densidade de plantio. Então, isso também está relacionado aí com os nossos indivíduos para o processo, para iniciar um evento aí de produção. A gente vai começar a considerar também que a partir do momento quando eu tenho vários agricultores e eles estão propícios a atuar conjuntamente aí para a produção de sementes, para a produção de sementes para cultivo, produção de sementes para produção de mudas, a gente precisa ter de um planejamento um pouco melhor, de um compromisso que está ocorrendo entre todo mundo, principalmente para evitar os eventos de fecundação cruzada. A gente começa a ver que são vários produtores que acabam se unindo aí para trabalhar de uma maneira mais eficiente aí. Tem um produtor ali que não quer, ele quer continuar produzindo milho para consumo e não para produção de novas sementes. Então vamos tentar achar uma maneira de evitar os processos. Então, aquele espaçamento de 30 dias, então aquilo lá já é algo que a gente já pode utilizar para evitar a fecundação cruzada. Então, já são maneiras aí que a gente pode utilizar, certo? Quando a gente fala para iniciar esse processo de cultivo aí, a gente tem que saber que tudo isso que eu estou falando para vocês, aqui vocês não vão ter uma ideia geral de como que funciona, né? Porque vocês precisam entender como que é a planta em si. Para isso, acredito que vocês vão ter uma disciplina só com essas espécies. Então, vocês vão conhecer mais aspectos sobre o grupo de plantas. Aqui a gente está vendo um geral de sementes e mudas para esses indivíduos. Mas quando a gente está falando para atuar realmente, é interessante que a gente tenha assistência técnica
para acompanhar esses eventos, né? Para acompanhar esses processos, oficinas de trabalho, acompanhar esse processo de produção de sementes. Então, tudo isso é necessário que a gente tenha um acompanhamento, sim, que a gente tenha um representante técnico aí que consiga dar essa assistência para a gente. Isso pode ser de cooperativas que atuam, certo? Conjuntamente, ou de instituições que realmente fazem a assistência técnica, que só trabalham com essa monitoria, que trabalham com essas questões de extensão rural e por aí vai. Ou a gente vai ter organizações não governamentais, por aqui perto não sei se tem isso, mas que são organizações que também desempenham esse papel de fiscalização ou de orientação para os processos metodológicos aí, e processo técnico de produção de semente. A gente começa a ver que são instituições, basicamente, que acabam auxiliando nesses eventos de produção de sementes em geral. No primeiro momento aí, o que a gente vai ter que preocupar seria com os processos de escolha da área. Então, evitar, por exemplo, plantio em solo arenoso, que tem uma baixa capacidade de retenção de água. Então, isso já dá para a gente imaginar que não dá para a gente funcionar de uma maneira muito boa. É preferível aí, se a gente tem solos mais profundos, sem questões de drenagem, pequena declividade. Tudo isso está relacionado com os processos de emergência da plântula. Então, quando eu falo de terreno arenoso, quando eu falo de terreno compacto, quando eu falo de solo profundo, quando eu falo de retenção de água, tudo isso a gente está tentando achar melhores maneiras para que a plântula consiga emergir. A gente está tentando criar condições para a planta conseguir realizar o processo de emergência aí. É isso que a gente está procurando. Se a gente escolhe a área aí, é interessante que a gente passe agora para os processos de análise de solo. A gente não sabe se precisa de correção, a gente não sabe o que tem presente ali, se a gente vai precisar da utilização de alguns corretivos. Então, procurar apoio técnico para realizar essas análises aí. Para o evento aí de preparo do solo, então a gente já sabe aí que dependendo do tipo, a partir de agora, tudo que a gente vê aqui vai ser variável para o tipo de solo que vocês chegaram. Então, pós a análise de solo aí, vocês vão ter uma ideia do que está acontecendo. Então, agora o preparo, os processos de correção vão ser dados aí a partir dessa análise prévia. Então, a análise de constituintes e a análise morfológica, realmente, do que está ocorrendo com esse solo. Após isso aí, vendo as condições que eu tenho nesse solo, a gente passa para as etapas de gradagem, aração, por aí vai. E aí sim, a gente vai seguindo para os eventos aí anteriores ao processo de plantio, certo? A gente tem que começar a ver que é interessante aí que o preparo do solo ele já inicia, ele já comece pós-colheita da plantação anterior. Então, se eu tenho a colheita anterior, encerrou a colheita, eu já tenho o evento de preparo do solo. Então, a gente já vai iniciar os eventos aí de aração ou gradagem, dependendo da condição de solo que você tem, e a gente começa a já ter esse processo de preparação bem antes aí do nosso evento de plantio, realmente. Em termos de época de plantio, a gente tem que pensar primeiramente na espécie, na variedade, qual que é a época que esse indivíduo está produzindo, por que ele está produzindo nessa época, qual que é a condição ambiental dessa época que caracteriza a época de plantio. Então, isso são itens que a gente precisa considerar antes da gente só olhar numa tabela, é junho, é maio que eu planto, é agosto, certo? Então, a gente tem que saber o que realmente acontece nessas épocas, nesses períodos, e o motivo dessas plantas estarem sendo cultivadas durante esse período aí. Basicamente, em termos gerais, a época de plantio está ligado com a presença de água, a questão da temperatura, então seria o que eu tenho de condição climática ali presente, e a quantidade de luz. Então, tudo fotossíntese, né? Então, tudo aí é a questão fotossintética do grupo de plantas. Além de ter uma relação também, por exemplo, com período
É um período quente que o meu indivíduo está desenvolvendo. Período quente também é um período de multiplicação das pragas, é um período em que eu tenho alta reprodução dos insetos. Então a gente começa a ver que pode ser um momento em que eu vá ter grandes problemas com pragas. Então eu já preciso estar preparado, certo? Não dá para simplesmente mudar o período de cultivo de um grupo de plantas. Se ele for muito específico, né? No caso do milho não é, então se eu tiver irrigação, tem um cultivo o ano todo aí. Mas fora isso, eu tenho que começar a imaginar quais são as possíveis interações que eu vou ter nessa área com o ambiente e com os outros grupos de organismos nos eventos aí de pós-plantio. A gente vai estar escolhendo essa época de plantio e pensando nessas características da área, principalmente para que a gente conseguir, ao máximo, coincidir o processo de floração com a distribuição de chuva. Então, eu ter de maneira melhor a nossa presença de estruturas reprodutivas bem no momento aí de maior taxa de água. Então, agora vai ser o momento de alta taxa fotossintética, então eu vou precisar realmente aí ter disponibilidade de água para eu conseguir desenvolver os grupos de sementes. Vai ter momentos em que pode acontecer, mas é bom evitar, eventos em que ocorre o atraso da época de plantio. Isso já dá para a gente imaginar que vai refletir de uma forma negativa para a produtividade final, principalmente porque o processo de floração não vai coincidir, pelo menos não na sua totalidade, com os eventos de alta taxa de água, então com os períodos em que eu tenho uma quantidade de água considerável. Se isso acontece, a gente vai ter alguns problemas aí com a fotossíntese e a gente pode ter uma queda na produtividade. Se eu estiver falando de plantio irrigado, esse problema já não existe mais, né? Então, por exemplo, milho a gente pode cultivar em qualquer época do ano, desde que eu tenha o grupo irrigado aí atuando com o indivíduo. Basicamente, aí, sem a gente considerar a irrigação, a gente vai ter os meses de outubro e novembro como sendo a época de plantio mais favorável aí, preferência iniciar em eventos de condição de irrigação, para a gente conseguir ter os maiores processos aí de produção. É interessante a gente começar a pensar na distribuição, no espaçamento. Então, quantas plantas que você quer por hectare, qual que é a área que você tem, qual que é a quantidade de produção que você quer atingir, sabe? Ter respostas do que você está fazendo. Então, qual que é a sua área, qual que é a sua planta, qual que é a sua produção, pelo menos esperada. Então, a gente precisa estar sabendo isso para a gente conseguir determinar quais são os espaçamentos entre fileiras, como que eu vou ter a liberação dos grupos de sementes, se vai estar adensado, se eu vou ter várias sementes por local de plantio, o que vai acontecer, certo? Então, a gente precisa ter uma ideia do que a gente quer atingir, de qual que é o nosso grupo de plantas e qual que é a nossa área, para a gente conseguir determinar essa uniformidade do plantio, que a partir do espaçamento que eu vou ter entre as fileiras e a densidade de plantas por hectare, a gente começa já a ter uma ideia do que a gente vai ter por produção. Em termos de profundidade de plantio, eu acho que na aula de soja a gente já falou algumas coisas a respeito, mas basicamente a gente está tentando procurar, a partir da profundidade de plantio aí, alguns fatores que são fundamentais aí, alguns eventos que são fundamentais, que seria a aeração, certo? A umidade e a temperatura. A partir da forma em que eu tenho a composição morfológica desse solo, a gente começa a ver que isso vai influenciar diretamente nesses três fatores. Então, a gente precisa imaginar que a condição, que a profundidade do plantio aí também se relaciona com esses três eventos. E aí a gente pode acabar ou melhorando em muito a nossa taxa de produção ou simplesmente jogando ela lá embaixo. Por exemplo, a gente, quando pensa em milho, a gente tem uma profundidade aí de 3 a 5 centímetros para utilizar para esses indivíduos aí. Sendo que, se a gente estiver considerando solos que são mais argilosos, tem mais umidade, é um solo mais pesado, então é interessante que a minha profundidade seja menor. Então, está atuando aí com aproximadamente 3 centímetros, aí eu não tenho tanto peso em cima da planta, ela vai conseguir emergir de uma maneira mais fácil.
Quando eu estou falando de solo leve, um solo arenoso, vai ter, é interessante eu utilizar profundidades maiores, primeiramente porque eu vou ter, eu tenho uma quantidade de solo leve para cima de mim, então eu consigo emergir, certo? Sem ter a necessidade de estar tão superficial. Ah, mas Edmar, então por que já não coloca isso a 3 centímetros e aí o negócio já vai mais rápido e pronto? O que acontece? É um solo arenoso aí que tem uma retenção de água baixa, então eu preciso ter um processo de exploração da minha região, da minha exploração de solo um pouco melhor. Então, se eu estou um pouco mais profundo, o meu sistema radicular ele vai sim explorar de uma forma melhor essa área. Então, por isso que é interessante para esses grupos de solo mais leves, aí, solos mais arenosos, a gente ter um plantio um pouquinho aí mais profundo quando a gente fala de exploração de água, de busca por água. Se a gente chegar a eventos em que pós análise de solo, a gente percebe que precisa de correção, por exemplo, a calagem para solos que estão ácidos aí, a gente vê que eles têm vários eventos que impedem a questão do desenvolvimento do sistema radicular, como a presença de alumínio. A gente começa a entender que o pH desse solo impede muitos eventos que a gente vai ter, por exemplo, de transporte de água. Então, isso não é interessante para os grupos de plantas. Então, a gente começa a ver que a osmose está prejudicada, a movimentação de água está prejudicada. Então, se eu achar uma maneira de corrigir isso daí, isso facilita bastante. Então, a gente vai ter, basicamente, aí, a utilização da calagem ocorrendo de, no mínimo, aí, 60 dias antes do plantio, já para conseguir que as reações ocorram antes do processo de cultivo, né? Para a gente conseguir valores de pH que o nosso indivíduo consiga se manter tranquilamente. Quando a gente tem um pH menor que 5,5, já é necessário a gente ter encontrar uma maneira de correção que funcione para essa nossa área. A gente tem também os eventos de gessagem, a utilização do gesso agrícola, né? Que é um processo aí em que a gente vai realizar os eventos de correção ou quando a gente tem a necessidade daquele nutriente, então tá com falta do nutriente, então eu vou utilizar o evento de gessagem, ou quando eu tenho uma concentração grande de algum nutriente que é tóxico presente e que ao entrar em contato com o produto da minha gessagem, ele é convertido, ele é neutralizado e aqui eu consigo ter o desenvolvimento do eixo radicular sem grandes problemas. Então a gente vai ter esses dois eventos aí acontecendo para a utilização da gessagem. A gente vai ter que escolher o cultivar, né? Escolher qual que é a planta que a gente vai trabalhar, escolher qual que é o indivíduo. Basicamente é interessante a gente conseguir encontrar uma variedade que consiga ultrapassar as barreiras, consiga ultrapassar as resistências ambientais que vão estar presentes no campo de cultivo. Então, será que essa variedade ela é capaz de contornar os processos de variação de temperatura? Será que essa variedade ela é capaz de conseguir manter a sua produção mesmo na ausência de água? Então, o que a gente vai ter, o que a gente tem nessa variedade que faz ela ser escolhida realmente para a gente estar trabalhando? Então, a gente começa a ver que a gente precisa de um conjunto de características aí que vai determinar se aquela variedade vai ser escolhida ou não. Primeira coisa que a gente tem que pensar, será que esses grupos de plantas aí, em um conjunto total, eles carregam as mesmas características? Então, será que eu tenho uma pureza interessante nesse indivíduo? Será que o meu material genético que está ali ele é estável? Será que eu estou vendo ali uma produção alta, mas na verdade são todos híbridos? Quando eu tiver o meu primeiro evento de reprodução ali, a gente já tem uma variabilidade gigantesca acontecendo. Por exemplo, eu posso ter uma produção alta que se manifesta em dominância, azão-azão, tem pureza. E quando eu tiver em azão-azinho, também vou manifestar a característica, mas eu sou híbrido. Então, na minha próxima geração, esse monte de azão-azinho vai cruzar entre eles e aí o azinho-azinho retorna. Então, a gente vê essa característica aí. Ela, não sei se ela é boa ou se ela é ruim,
mas ela acaba retornando e a estabilidade que a gente tinha é quebrada. Será que esses indivíduos aqui, se eu reutilizar, eu vou perder o potencial produtivo? Como assim? Peguei o meu primeiro grupo de plantas, meu primeiro grupo de sementes, plantei e colhi sementes dele mesmo. Eu vou pegar essas sementes e faço o plantio. Pego as próximas e faço plantio. Será que nesses eventos de reutilização aí eu vou estar perdendo potencial produtivo? Então, tudo isso são características que a gente precisa analisar, que a gente precisa entender aí. Com isso, se eu consigo achar essas maneiras aí, se eu consigo identificar esses itens, por exemplo, a gente não fala em nenhum momento aqui em mudança de DNA, não. A gente está falando de seleção, a gente está falando de troca de gametas, é só isso que a gente está falando. A gente não está falando de ir para engenharia genética, que a gente viu lá em melhoramento. Aqui a gente não está falando disso. A gente está falando dessa produção de sementes para utilizar para pequenos produtores ou para grande produção aí, mas sem ter um aspecto de mudança genética envolvida. Os eventos de adubação aí basicamente só vão acontecer pós-análise de solo. Então, fora isso, não tem como a gente fazer muita coisa. Obviamente que o histórico da área já fala muita coisa pra gente, né? Para a gente estar fazendo uma análise de solo é porque a gente não sabe nada sobre aquele solo, a gente não sabe nada sobre as condições que ele está, ou porque a gente já desconfia porque anteriormente tinha uma plantação do indivíduo X. Então, a gente já desconfia que o solo não deve estar muito bom por causa de um evento que ocorreu anteriormente. Então, o histórico aí, a gente já começa a ver que ele vai ajudar a gente a realizar esse processo de análise. E por último aí, a gente atua na adubação quando a gente quer influenciar diretamente na produtividade, né? Então a gente quer utilizar algum composto que vai atuar no nosso processo de aumento da produtividade, aumento da nossa produção final. Basicamente a gente tem uma recomendação aí. É recomendado então a questão da utilização do adubo orgânico de origem animal, né? Então é uma questão da adubação que é bastante explorada. Em grandes cultivos a gente não vê isso sendo muito utilizado aí não, mas é um aspecto que deve ser considerado aí quando a gente está falando dessa produção de sementes aí para a produção de novos grupos, né, sementes para cultivo. A gente começa a entender que a utilização de adubo orgânico aí, ele acaba melhorando os aspectos que a gente tem de morfologia do solo, né? Então, processos de porosidade, como que isso vai influenciar no nosso evento aí de retenção de água. E essas questões acabam se igualando quando a gente usa eventos de fertilizantes minerais. Então, isso acaba aumentando os processos de fertilidade aí. Então, independente do tipo que a gente está utilizando, a gente começa a ver que os aspectos das propriedades físicas aí dos grupos de plantas acabam sendo melhorados pelas condições do solo. Então, a gente começa a ver que isso acaba sendo vantajoso aí se a gente está considerando os nossos processos de produção de sementes para cultivo e não comercialização. A gente tem aí também os eventos de adubação verde ocorrendo também. Então, por exemplo, a utilização do feijão de porco. Então, para o processo nas entrelinhas do milho, para a gente estar utilizando o indivíduo como o adubo verde. Então, os constituintes da massa corpórea do feijão de porco aí a gente acaba utilizando aí como um fertilizante. Então, isso acaba sendo um evento bem bacana que a gente vai ter aí desses processos. A forma em que um utiliza e libera componentes para o outro. Então, a gente acaba tendo aí um processo de utilização dos dois cultivos aí de uma maneira bem bacana. Então, esse plantio simultâneo aí ajuda bastante quando a gente está falando de melhorar as questões de fertilidade, melhorar as questões fisiológicas do nosso grupo aí. A gente vai ter os eventos de adubação nitrogenada de cobertura. Então, basicamente, a gente vai ter, se a gente pensar em culturas que exigem, que precisam de uma determinada quantidade ou qualidade de nutriente
que é específico do indivíduo, ou acaba o indivíduo, o nosso grupo de plantas só responde a altos eventos de adubação, então altos processos de concentração, então a gente já começa a imaginar que a gente precisa achar aspectos novos aí. E basicamente quem faz isso são plantas que têm uma demanda de compostos nitrogenados muito grande, então plantas em que a gente vê o nitrogênio se destacando aí, nos eventos de adubação. Então, quando eu tenho a disponibilidade alta, altos níveis de adubação, a gente acaba tendo a melhoria em termos de produção para esses indivíduos aí. A gente precisa ter todos os eventos de produção de controle, na verdade, de plantas daninhas aí. A gente tem que pensar que, em um primeiro momento, a nossa planta não é boa competidora. Então, em um primeiro momento aí, após a emergência da plântula, ela não é uma boa competidora, então ela pode perder muito fácil em termos de água, em termos de nutriente, luz e por aí vai. Então a gente começa a ver que os primeiros momentos aí, de aproximadamente 80 dias, é o momento em que as plantas estão mais vulneráveis à competição. Então, a presença de plantas daninhas não é algo interessante agora. E, além disso, a gente precisa ter um controle de doença. A gente precisa entender que se eu não tenho, se a gente não conseguir realizar os processos de plantio na época correta, se eu não tiver eventos de correção de solo para que eu consiga realizar os processos de adubação, se eu não tenho controle, se eu não sei se eu estou trabalhando com linhagens puras, se eu tenho uma interação muito forte com outros grupos de plantas ou com outros indivíduos que podem competir, a gente já começa a ver que se a gente toma todos esses cuidados, as chances de ocorrerem doenças desses indivíduos é muito baixa. A gente já acaba prevenindo muitos problemas somente de estar realizando todo o processo de planejamento corretamente. Então, se a gente tem um evento de planejamento correto, as chances da gente ter problemas futuros são bem reduzidas aí. Para o processo de controle de pragas, uma que se destaca bastante é a lagarta do cartucho, então já é, na verdade, né, até hoje, é um grupo que seria a nossa principal praga, um indivíduo que realmente tem uma atuação muito forte aí quando a gente fala do cultivo de milho. Basicamente, eu tenho aí um ataque que vai ocorrer desde o início até o processo de produção de espigas, então é um parasita que a gente precisa ter um cuidado muito grande aí, no caso um parasitoide, que a gente precisa ter um cuidado relativamente grande com ele. Basicamente, um primeiro processo seria a gente ter as lagartas, as larvas aí utilizando do mesofilo, então utilizando o mesófilo do grupo de plantas pelo processo de raspagem. Então a gente olha a folheta transparente, porque todos os tecidos responsáveis pela fotossíntese ali foram utilizados para a alimentação da própria lagarta. Então a gente não consegue, essas plantas acabam perdendo a taxa fotossintética com isso. Ao desenvolvimento, as lagartas vão para o cartucho e acabam destruindo. Então, nesse processo aí, as plantas estão muito sensíveis, então o ataque é muito fácil. Então, a gente começa a ver que são os grupos iniciais, plantas ali com 8, 10 folhas, então são as mais propícias. Então, os eventos de resistência morfológica de folha, que vocês viram comigo? Deixa eu ver, não. Que lá na anatomia vegetal, vocês devem ter visto as características da folha que tendem a impedir a presença de parasitas. Então, são características morfológicas das folhas. E nesses primeiros momentos aí, nos primeiros períodos, com essa quantidade tão baixa de folhas aí, eu ainda não tenho todas essas características prontas, todo esse processo de defesa pronto ocorrendo com o nosso indivíduo. Então, a gente acaba imaginando aí que essas plantas mais jovens são as mais propícias a serem atacadas. Basicamente, aí, a gente vai ter que utilizar a medida de controle quando a gente consegue perceber que, no mínimo, aí, 20% das plantas já apresentam as folhas transparentes, as folhas raspadas. Se isso aconteceu aí, ou a gente vai para o controle biológico, ou a gente vai utilizar os inseticidas que vão combater a praga, mas que não eliminem os inimigos naturais. Então, o inseticida que mata a lagarta, mas não mata a vespa que come a lagarta, entende? Então, eu tenho que achar inseticida que trabalhe dessa maneira aí.
A gente tem que ter os eventos de inspeção do campo. Então, a todo momento a gente tem que saber o que está presente, se eu tenho plantas daninhas, já iniciar o processo de limpeza, de retirada desses indivíduos. Se aparecem plantas doentes, já começar a retirar esse indivíduo, plantas mais altas, quebradas, eventos que já está ocorrendo acamação, então as plantas estão deitando por algum motivo. Então, identificar esses grupos de plantas e já eliminar esses indivíduos antes que eles acabam aí influenciando as plantas que estão ao redor. Então, a inspeção de campo, ela acaba atuando aí como um controle. A gente está acompanhando o que está acontecendo no plantio e a partir disso a gente vai conseguir aí controlar para que esse evento não se repita para as plantas que eu tenho ao redor. No processo de colheita, aí, a gente já vai ter que considerar quais são os aspectos que estão atuando no nosso grupo aí, que pode estar influenciando nos eventos de qualidade. Então, o primeiro processo da colheita que a gente vai ter que tomar um pouquinho de cuidado aí seria com a própria atividade realmente. Então, por exemplo, quando a gente está iniciando o processo de colheita, a gente tem que ter uma compreensão da umidade que a gente vai ter para o nosso indivíduo, teor de água, que a gente já viu lá para a soja. Então, a gente tem que ter uma ideia, porque se a gente leva esse grupo de sementes, a gente faz o processo de colheita com um teor elevado de água, uma quantidade grande de água aí, a gente acaba perdendo qualidade, porque eu vou ter ali é, quando a gente tem o processo de dissecação, o que eu quero? Eu quero que o metabolismo caia. Se eu estou com uma quantidade grande de água, eu tenho metabolismo ativo, então eu vou ter uma atividade respiratória muito grande, ciclo de Krebs. Então eu vou ter essa respiração celular acontecendo de uma maneira muito eficiente, e isso eu não quero. E aí o que acontece? Se eu tenho esse teor de água aí presente, a possibilidade da ação de micro-organismos presentes, da atração de grupos de insetos, pode causar eventos em que eu perca a qualidade da minha semente, além de induzir diretamente no poder germinativo. Então, isso pode estar influenciando diretamente aí no nosso teste de germinação. Então, sementes que não passaram por um processo de dissecação completo vão ter uma queda na taxa de germinação quando a gente for para o teste de germinação. Basicamente, aí a gente considera para o processo de colheita, quando eu tiver um teor de água aí de 18%, isso seria um básico, aí, um ideal para a gente iniciar o nosso processo de colheita. Se a gente for olhar isso na prática, então, quando eu começar a ver que as palhas estiverem secas, então a gente já começa facilmente aí ter o processo de retirada das espigas da planta mãe. Então, a gente começa a perceber que os grãos eles já não são fáceis, já não são tão maleáveis assim. Então, eles já apresentam uma resistência. Então, a gente começa a ver que são características visíveis que já classificam que a gente está em um teor de umidade bom ou um teor de umidade indicado para o processo de colheita aí. Então, basicamente, aí, antes da gente iniciar o nosso processo de secagem, vai ter todo o processo de espalhamento, então retirada das palhas, aí uma análise geral para procurar se tem alguma coisa presente, né, uma textura diferente, a presença de alguma coisa, de algum parasita, já ter essa análise inicial aí para a gente seguir para as próximas etapas. Então agora a gente vai entrar pós-colheita nos eventos de processamento e armazenagem. Então como que a gente vai processar esses grupos, esse grupo de plantas aí, como a gente vai realizar os eventos de armazenamento. O primeiro processo que a gente vai ter vai ser a recepção e a seleção, né? Então aqui agora a gente já vai selecionar os grupos de espigas que eu vou atuar como as minhas novas sementes para cultivo. Então, por exemplo, as extremidades, normalmente, a ponta e a base das espigas, a gente percebe que tem um processo de desenvolvimento de sementes um pouquinho, não vou dizer atrasado, mas é um desenvolvimento um pouquinho menor do que a gente tem para as sementes do restante da espiga. A gente vê que a alocação de recurso é diferenciada. Então, a gente tem um descarte aí dessas partes que não foram tão bem
que não receberam de uma maneira tão boa aí os processos de maturação, certo? E a gente acaba utilizando do que sobrou realmente aí para a gente seguir para as nossas próximas etapas, que seria a debulha aí. Então a gente vai ter a utilização da retirada desses grãos aí, como sendo algo manual, quando a gente está falando de pequenas quantidades, ou com o emprego, com a utilização de um próprio debulhador aí, né? De pegar uma estrutura motorizada, uma ferramenta que nos atenda em uma demanda um pouquinho maior. Se a gente está considerando aí uma, uma área maior, e eu estou falando de uma decisão que vai ser tomada por toda a comunidade que está envolvida no plantio desse grupo, então a gente já pode ter a utilização da trilha para esse processo. A gente começa a ver que são equipamentos que a gente vai utilizar para esses eventos de recepção e seleção, mas que a gente tem que ter um cuidado muito grande com a manutenção desses equipamentos, independente do que você está usando. Estou lá no debulhador manual. Então, a gente tem que ter um certo controle da manutenção, porque é muito fácil de eu ter um choque mecânico, de eu ter uma abrasão nos grupos de sementes e já comprometer a minha taxa germinativa. Então isso é algo que vai ser evidente aí para qualquer grupo de planta, independente de ser milho, soja, café, qualquer uma delas aí. Depois a gente vai passar para os eventos de classificação de sementes. Basicamente aqui eu estar separando os grupos de sementes baseado em características morfológicas. Então, o tamanho, a forma do indivíduo, basicamente isso é feito pelo processo de peneiração. Então, eu utilizo malhas diferentes de peneiras aí, ou grupos manuais, ou máquinas de classificação, que a partir da malha dessas peneiras, elas separam os grupos de sementes de acordo com o seu tamanho. Então, eu acabo classificando os grupos de sementes maiores, médias, menores aí, a partir da malha das peneiras. E aí sim eu consigo separar esses indivíduos, sigo para os eventos de armazenamento, para a gente ter esse indivíduo sendo sacado, a gente ter a organização dos lotes e a gente fazer todo o processo de destinação final aí. Agora, pensem que vocês já fizeram todas essas etapas, vocês já separaram as sementes, vocês já dividiram os lotes. Agora é o que a gente vai fazer toda a questão prática da disciplina que a gente vai realizar quando a gente retornar às aulas aí, para a gente conseguir fazer as práticas de teste de sementes. Então, nesse momento, todos os testes de pureza precisam ser realizados, os testes de germinação precisam ter realizado, os testes de vigor, os eventos de infestação, indicador, por exemplo, de viabilidade de embrião, então isso vai ser muito legal da gente fazer. Fazer os testes de sobrevivência para ver se a semente ainda está viva, porque é muito comum a gente já ter semente morta e nem saber, né? Então a semente está ali, ela pode ser utilizada para consumo, mas ela jamais vai germinar, porque o embrião já está morto por algum motivo. Então ela não vai seguir uma etapa germinativa, porque ela já não tem mais um embrião ativo presente ali. Então tudo isso são testes que a gente realiza nesse momento. Depois disso, já fiz os testes, está tudo certo. Já tenho os meus lotes prontos aí, vou passar para a embalagem. Nesse caso, a minha embalagem precisa ser semi-permeável, porque aí a gente ainda tem respiração, então a troca de ar ainda acontece ali, certo? Então tudo isso aí é considerado. O material desse para o armazenamento, então ele é o mais diverso possível. Então a gente vai ter as embalagens de papel, de plástico trançado, então a gente tem vários meios aí de utilizar, de armazenar. Ou a utilização de latões, de engradados, por aí vai. Então são maneiras que a gente vai ter aí para conseguir acondicionar esse material e conseguir armazenar por um tempo relativamente bom aí. E por último, a gente tem o evento de expurgo, que aí a gente vai ter, após a gente realizar todo o processo de embalagem, as sementes já estão prontas, a gente já teve um evento de classificação, já está tudo certo aí para o nosso grupo de sementes, a gente passa para o expurgo. Então, a utilização de alguma substância que, estando presente naquele local, naquele ponto de armazenamento ali, a gente não vai ter a presença de grupos indesejados. Então,
grupos de insetos que se alimentam de sementes, a gente não vai ter a presença de micro-organismos que podem se desenvolver com a utilização dessas sementes. Então, a gente já consegue evitar a presença desses indivíduos extras aí, né, ocorrendo na presença dessas sementes, certinho? Eu já deixei para vocês o seminário, né? Então, vocês vão me entregar o seminário aí em grupos, vocês vão gravar as aulas igual eu estou gravando para vocês. Vou postar um tutorial de como que faz esse tipo de vídeo, muito simples na verdade. É só colocar a apresentação, pedir para gravar e o PowerPoint gera para vocês um arquivo de vídeo e aí é só vocês me enviarem, é bem tranquilo. Ou postar no YouTube aí, né? Então a gente combinou um grupo de 4 pessoas preferencialmente, para que cada um assuma um dos 4 itens lá do seminário. Então, vocês vão separando os grupos aí. Algo que eu não falei é, por exemplo, vocês vão formar os grupos, vão dar, sei lá, 7 grupos. Então, deu 7 grupos ali. Se acontecer de 3 grupos escolherem tomate, certo? Então, o que eu quero que vocês façam? Vocês se organizaram em grupos, vocês jogam lá no Google quais são os grupos de hortaliças regionais aí, escolham uma e me avisem. Se vocês não forem os primeiros com aquele grupo, eu já marco vocês, certo? Não quero deixar restrito, não vou jogar lá, vou jogar esses 7 grupos, vocês se viram com 7. Não, vocês podem procurar à vontade aí, o que vocês quiserem fazer aí. Só tentar evitar que coincida, né? Que vários grupos façam a mesma planta. Então é só escolher a planta, manda a mensagem para mim que eu marco vocês com aquele grupo de plantas. Se mais alguém escolheu, eu peço para alterar que já foi escolhido por alguém. Certinho? Qualquer dúvida, vocês me chamem que a gente consegue resolver aí. Tchau, tchau, gente.